Olá a todos, sejam bem-vindos ao Conatedu 4.0. Eu sou o Otávio Neto, fundador do Mediação Online e idealizador do Conatedu 4.0, o Congresso Nacional de Tecnologias na Educação, que está em sua quarta edição. É um enorme prazer estar aqui hoje com vocês, entrevistando a mestre e empreendedora Túria Costa Lopes. Túria Costa Lopes é professora, consultora, palestrante, empreendedora digital, produtora de conteúdo, autora de livros didáticos, fonoaudióloga e mestre pela University of Georgia, nos Estados Unidos. Trabalha na área de educação há mais de 25 anos e é criadora do site professorideal.com. Olá, Túria, tudo bem contigo? Como é que vai? Olá, Otávio. Bem, primeiramente, eu gostaria de agradecer muito, né, o seu convite para participar desse congresso. Esse é o meu segundo ano e realmente esse congresso é bastante instrutivo, né, esclarecedor. Eu agradeço muito. Para nós é um prazer estar com você neste momento, um momento muito significativo, porque estamos na nossa quarta edição e para a gente, assim, é uma grande honra estar contigo aqui hoje. Nós vamos passar, então, as perguntas, né, para que você possa fazer para a gente aí muitas informações, né, do seu campo de trabalho, da sua área de atuação, né. E a nossa primeira pergunta é o seguinte: na sua trajetória acadêmica e profissional, é bem diversificada, né, incluindo o mestrado na Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos. Você poderia nos contar um pouco sobre a sua jornada e o que te fez focar em suas ações para o campo educacional? Claro. Bem, eu acredito que é super importante, né, ter um conhecimento em diversas áreas, né, e saber associar, né, diferentes conteúdos. E é isso que nós esperamos também dos nossos alunos, né, e, claro, também dos nossos professores. E eu sempre tive, então, essa preocupação de ter uma experiência bem diversificada. E a escolha de ter feito, né, o mestrado lá nos Estados Unidos foi querer ter uma visão mais ampla, né, do processo de aprendizagem, do desenvolvimento de fala e linguagem, né, tanto oral quanto escrita, enfim, de ter contato com outro sistema educacional. E também porque eu escolhi focar na educação, é porque a vida, né, é uma experiência de aprendizado, né, e eu gosto muito de estar sempre aprendendo, né, de estar sempre em constante aprendizado. E a gente aprende muito, mas quando a gente está ensinando, né, a alguém. E também é gostoso assim poder inspirar, né, outras pessoas a alcançarem os seus objetivos, os seus potenciais, de poder contribuir, né, com a educação do Brasil. E no mestrado também, eu percebi que a pesquisa é importante para guiar a nossa prática, né? De saber quais técnicas funcionam mais, que funcionam menos. E por isso eu resolvi também compartilhar, né, toda essa experiência, né, todos esses meus estudos, e a experiência de mais de 25 anos, né, na área de educação, e também a experiência de outros professores, né, nos Estados Unidos, Austrália, de outros países, né, com os professores e profissionais da educação aqui no Brasil. Por isso eu consigo, assim, impactar muito mais alunos, né, muito mais pessoas. Como nós já percebemos, né, a tecnologia tem influenciado bastante as suas atividades, né? E as pesquisas têm apontado para o fato de que a cultura digital tem feito cada vez mais parte da nossa vida, né? Como a gente está aqui agora online, né? Numa atividade online, ao vivo para todo mundo, né? Fala para a gente aí um pouquinho, na sua visão, qual a importância das tecnologias digitais para a educação? Bem, você mesmo falou, né, que a tecnologia digital tem se tornado cada vez mais parte, né, na nossa vida e também, claro, parte da vida dos alunos. Então, eu acho que a tecnologia ajuda o professor a se aproximar, né, dos alunos. A gente aprende muito mais quando há uma empatia, alguma afinidade com o formador.
né, com a pessoa que está ajudando no processo de expansão do conhecimento, e que, neste caso, é o professor. E também ajuda o aluno a se sentir mais à vontade, porque ele está em contato com algo que ele gosta, que ele conhece, e a gente se sente mais acessível quando conhecemos algo, né? Quando temos alguma familiaridade com aquilo que nós estamos aprendendo. Então, o aluno, ele fica mais disposto a aprender, né? Nós não podemos simplesmente acreditar, eu pelo menos não acredito, que todos os alunos vão para a escola porque eles querem aprender. Infelizmente, não é assim, né? Então, eles precisam de incentivos, né? De várias formas de incentivo para despertar a curiosidade, a necessidade, a vontade, né, de aprender. E o uso da tecnologia em sala de aula é um desses incentivos. Mas é claro que a tecnologia deve ser usada com objetivos didáticos, né, obviamente, então é necessário saber muito bem como usar essa tecnologia em sala de aula para ser realmente eficiente. Acabei. Muito tem se falado de inovação na internet. Para você, o que é inovação e como podemos inovar o processo de ensino-aprendizagem na escola a partir de inovações, né, inovações disruptivas, por exemplo? A inovação acontece quando nós mudamos, né, nossa abordagem de ensino. Não é simplesmente oferecer, usar uma atividade diferente. Eu usei essa atividade diferente, eu estou inovando. A, a forma que a gente usa em sala de aula, né, como a gente atua em sala de aula, a forma, então, como a gente atua em sala de aula é que vai fazer a diferença, né, se a gente está inovando ou não. Então, como você instiga, por exemplo, a curiosidade, né, dos alunos, como você começa a sua aula, como o conteúdo é apresentado, é discutido, é praticado, revisado, contextualizado. Então, mudando essa forma de fazer tudo isso é que é inovar, né? E há outras coisas também, por exemplo, como lidar com os alunos desmotivados, indisciplinados, o que você espera dos seus alunos, como que você dá feedback para os seus alunos, né? Se é focado na tarefa, na autorregulação, como que isso deve ser feito, como você motiva os seus alunos a darem o seu melhor, como você avalia os seus alunos, como você ajuda os seus alunos a pensarem, a refletirem sobre o conteúdo e sobre o seu próprio aprendizado. Ou seja, fazendo essas mudanças, né, nessas áreas, é que podemos dizer que estamos realmente inovando. E é isso, para falar a verdade, que eu tento passar, né, nos meus posts, nos meus vídeos, nos meus cursos, na mentoria, que eu dou, né, para os professores, nas minhas palestras. Então, acho que inovar é isso, é mudar realmente a sua forma de ensino, né, a sua abordagem de ensino. É muito importante você apresentar essa questão da inovação nesses termos, né? Porque tem muita gente que associa o termo inovação à tecnologia, né? Então, acha que inovar é colocar a tecnologia na escola, é trazer os recursos tecnológicos dentro da escola, que também é inovar, não deixa de ser um modo de inovação, mas faz com que as pessoas, por exemplo, utilizem esses recursos de forma instrumental. E utilizando de forma instrumental, você não inova, né? Talvez você fazendo coisas mais simples, até utilizando tecnologias também, mas de forma criativa, é que você poderia inovar, né? Muito boa a sua resposta. Então, uma das vertentes que tem surgido na atualidade é o das metodologias ativas. O que para você é metodologia ativa e como podemos incorporar este método à prática pedagógica na escola? Bem, metodologia ativa é uma abordagem, né, educacional, onde os alunos participam e se empenham vigorosamente no processo de aprendizagem.
Então, em vez de só absorver, né, o conteúdo passivamente, né, e se envolver pouco, né, então ele realmente se empenha, ele é o protagonista realmente ali de todo o processo de aprendizagem. Então, em resumo, é um aprendizado mais ativo, que vem do nome, e que exige que os alunos criem, descubram, façam escolhas, solucionem problemas, reflitam, discutam, compartilhem, colaborem, critiquem, avaliem e muito mais. Então, é preciso incorporar, né, atividades dinâmicas que posicione realmente o aluno como protagonista do seu saber, né? Então, as técnicas, tem várias técnicas que são mais comuns, né? Por exemplo, a sala invertida, né? A sala de aula invertida, a instrução pelos colegas, a rotação por estação, o método Jigsaw, a gamificação. Então, é importante, claro, tem todas essas técnicas que são mais usadas, mas o importante é elaborar atividades onde os alunos participam mais, né, tenham escolhas e sejam mais autônomos. Eu até gostaria aqui de dar um exemplo um pouquinho mais para facilitar, né, a compreensão de tudo isso, falando um pouco sobre a rotação por estação, né, que é uma dessas técnicas mais usadas. Então, por exemplo, a rotação por estação é uma técnica que permite que os alunos participem, né, de várias estações durante uma ou até mais aulas. Então, você pode dar, por exemplo, uma atividade que envolva compressão de texto, a comparação de dois temas ou de dois textos, situações, problemas, a identificação, sei lá, de algum erro, equívoco e falar sobre isso, passos de um experimento, ou ter gráficos, infográficos, diagramas para serem analisados. Você pode pedir, né, o professor pode pedir para os alunos fazerem um mapa conceitual, um storyboard, né, e também incluir uma atividade de aprendizado online, que é sempre sugerido, pelo menos em uma das estações, né, que aí é uma forma de você aplicar aí o ensino híbrido e usar, né, a tecnologia em sala de aula. E aí você pode pedir, né, sugestões, por exemplo, para os alunos sobre alguma atividade em uma ou mais estações. Então, eles conseguem se envolver mais. Então, não é dar tudo pronto para os alunos. Por que não fazer com que os alunos participem nessa escolha de algumas atividades, né? E também, antes de começar, por exemplo, toda essa atividade, você pode, né, pedir para 3 ou 4 alunos modelarem realmente a atividade, né, discutindo, por exemplo, uma questão na frente de toda a turma, para indicar quais os comportamentos que são esperados durante essa atividade. Então, o professor pode envolver os alunos em algumas escolhas, né, decisões, planejamento, né, como, por exemplo, criar essas regras que devem ser cumpridas durante a atividade. Você pode fazer isso, não, eu posso gritar, eu posso interromper, como que é feito, se eu tenho alguma dúvida, devo levantar a mão, né, enfim, todo esse procedimento pode ser elaborado junto com os alunos, né, e aí eles vão expor para os, 2, 3 ou 4 alunos vão expor para o resto da turma um exemplo, né, vão dar um exemplo de como que a atividade deve ser realizada, para depois eles realizarem essas atividades. E aí eles vão estar em grupos, né, passando por essas estações, e eles aí vão precisar seguir as instruções, né, claro, e eles precisam registrar suas descobertas em grupo, então decidir em grupo que eles como devem registrar as suas descobertas, eles precisam organizar também essas atividades, né, a realização dessas atividades no tempo estipulado, porque todos os alunos precisam rodar as estações ao mesmo tempo. Então, olha só quanta coisa que a gente precisa realmente passar para o aluno, né? Ele precisa de muita autonomia, né? E na hora de fazer essas atividades. E depois que ele passa por todas essas estações, né? Que tem atividades diferentes, eles passam por eles discutem, eles fazem um debate, né? Sobre o que eles descobriram nessas estações. Então, aí é discutido cada estação,
né? E aí cada grupo fala sobre aquela estação, dá o seu feedback. Então aí a gente toda a turma chega num, num resultado comum, que pode ser, né, escrito novamente como um resumo de cada estação, cada atividade, né? Então, percebe que nessa atividade os alunos participam o tempo todo, eles pensam, acham soluções, fazem escolhas, né? Eles são responsáveis por várias coisas durante essa atividade. Eles é que fazem a aula, né? O professor tem a função do mediador, do facilitador, do motivador, né? Mas realmente a aula é feita pelos alunos. E eu também vou deixar disponível aí para as pessoas que estão aqui, né, participando desse congresso, um e-book explicando com mais detalhes as etapas do planejamento e execução dessa atividade, né, de rotação por estação. Porque essa atividade, ela funciona se ela é bem organizada e se feita de forma adequada. Então, eu vou deixar aí como fosse um guiazinho, né, para facilitar a execução dessa atividade, que é uma ótima forma de usar metodologia ativa em sala de aula. Ok. Depois eu estou disponibilizando aqui no chat para os participantes do e-book, tá? E aí todo mundo vai ter acesso. Então eu tenho que te passar o e-book, né? Porque eu não passei ainda. Justamente. Então, você é uma empresária consolidada, né, no campo da educação. Uma empresária empreendedora digital, né? Que conselhos você daria ao professor que tem interesse em se tornar um empreendedor digital? Bem, primeiramente saber que é muito trabalho, horas e horas de dedicação, e o retorno financeiro não vem de imediato, mas que é possível começar também devagar e aumentando essas horas de dedicação, tá? E também é uma forma de aprender mais, né? De aprender muito mais. Então, é bem interessante e motivador. Uma coisa também crucial é pedir ajuda. Fazer cursos, mentoria, conversar com pessoas que já estão fazendo esse trabalho, para ter um direcionamento, né? Porque essas pessoas já vivenciaram e já sabem o que dá certo, o que dá menos certo, né? E uma coisa que eu gosto de falar, assim, bastante, é sobre ter a humildade, né? De saber que nós não sabemos tudo, né? De termos uma mente mais aberta para coisas novas, que muitas coisas, né, que a gente ouve, o que a gente vê, vão contra até algumas coisas que a gente que a gente acreditava. Então, até porque a gente precisa mudar, e para mudar a gente precisa ter essa mente aberta, né, saber ouvir, né, e também saber ouvir críticas e aprender com essas críticas, porque nós não conseguimos agradar a todos. Então, quando a gente se expõe, né, mais, as críticas vêm também, né? E é normal, e é preciso saber lidar, né, com isso, com essas críticas e aprender com elas, né? E então eu assim, acho extremamente gratificante, né? Sabemos que estamos ajudando, né, pessoas do Brasil todo, porque ao empreender né, da forma digital, você acessa pessoas do mundo todo, né? E nesse caso aqui, do Brasil todo. Então, eu recebo mensagens, por exemplo, de pessoas de vários estados do Brasil e que dizem que eu fiz a diferença na vida deles, que eu evitei que alguns professores desistissem de dar aulas, né? Porque ser professor é muito desafiador, né? Não é fácil, a gente sabe. Aqui no Brasil é bem difícil. Então, como eu comentei, os alunos precisam de incentivos, os professores também, né? Para continuar aí na sua rotina, né, de trabalho. Então, é interessante porque você tem esse retorno, né, super positivo de vários professores, e que dizem que que as minhas dicas ajudaram muito em sala de aula, que alguns alunos que nunca prestavam atenção começaram a prestar atenção e até elogiaram a aula, enfim. Então, essa é a parte mais gostosa, né, de saber que você consegue ajudar pessoas, né, de bem longe, e que às vezes estão desmotivadas, enfim, e que querem realmente, né, mudança. Então, você pode
fazer, assim, ajudar realmente nessa mudança na vida das pessoas. Então, é isso que me motiva e faz eu prosseguir. Então, eu acho que é bem interessante essa área, mas precisa realmente saber como começar, para não se frustrar, para não desistir, né? Então, tem que realmente pedir ajuda, né? Ir atrás de ajuda e ser humilde realmente em aprender, né? Com outras pessoas e abrir bastante a mente. É isso, eu acho. Esse é o ponto principal, né, Túria? Saber ter a humildade e saber que você tem possibilidade de ajudar as pessoas, né? Fala um pouquinho da sua empresa, do professorideal.com. Então, é um site, né, que tem várias coisas, eu tenho um blog, onde eu posto várias coisas interessantes, tem vídeos, né, porque eu tenho também um canal no YouTube, e aí eu posto também lá no meu blog, então o blog eu acabo concentrando todas as coisas que eu faço, né, nas mídias sociais, né, e então ali eu tenho, então, esse blog com várias áreas, né, com vários assuntos na área de educação. Eu também até coloco algumas coisas até para pais, né, porque tem várias coisas que estão bastante relacionado, e também porque os professores sempre me falam, a gente gostaria de muito da ajuda dos pais e tudo mais, né, e eu sou mãe, né, de dois filhos que estão agora no ensino fundamental 2, e que adoram estudar, que são super curiosos. Então, assim, eu tive esse desafio, e então eu acabo ajudando até alguns pais, né? Até para ajudar os professores de uma certa forma, dando algumas dicas realmente como eles podem ajudar os seus filhos. E também eu tenho alguns cursos, né, que eu ofereço lá, uns outros serviços, então, tipo, mentoria para os professores, a consultoria em escolas, palestras, né, bem, eu adoro, assim, dar palestras, cursos, realmente uma coisa que eu gosto bastante, então eu vou, às vezes, em escolas, enfim, junto a alguns professores, e dou também essa mentoria online, né, porque como eu acabo tendo contato com professores de todo o país, né, então a mentoria, para falar a verdade, é mais comum ser online mesmo, né, à distância, mas felizmente hoje em dia isso é possível, né, então, e é bem fácil, né, então acaba sendo bastante produtivo aí esse contato que eu tenho com esses professores. E é isso, eu tenho várias, eu coloco até mensagens, charges, eu coloco também lá no site, porque é uma coisa que eu percebo que os professores gostam bastante, que ajuda, né, às vezes você vê uma mensagem ali motivadora, já ajuda no dia a dia, né, então eu coloquei isso também lá, enfim, então tem várias coisas aí para ajudar realmente os professores, né, nessa profissão maravilhosa aí que é ser professor, que é ajudar aí os alunos aqui que a gente tem nesse país. E quem está nos assistindo pode entrar em contato com você de que maneira? Né? Você pode disponibilizar os contatos? Claro, no site já tem, tá? Tem o meu e-mail lá, que é turialopes@professorideal.com. Eu também disponibilizo também lá o meu WhatsApp, né, que é 19997361156, também tem lá. Eu tenho uma lista VIP de professores, tá? Aonde eu mando e-mails, eu mando também conteúdos exclusivos que não está no meu site, que eu mando só para essa lista VIP, e eu acabo mandando, né, as novidades, né, para essas pessoas, né? E não é um monte de e-mail, é um e-mail só por semana, né? Então, para não ficar muito cheio. E então são coisas bem interessantes, que dá para também só deixar o e-mail no site, na seção lá do blog, tem lá para entrar na lista VIP, para colocar só o nome e o e-mail, que eu começo a mandar gratuitamente também esses conteúdos para os professores e profissionais, né, da educação. Túria, é um enorme prazer escutar suas sábias palavras, né, e trazer aí algumas palavras que possam ajudar os professores, os profissionais da educação a terem uma nova perspectiva, né, uma nova dinâmica no processo de ensino e aprendizagem.
Então, muito obrigado por essa entrevista, né? E em nome da equipe do Conatedu 4.0, lhe agradeço imensamente. Eu que agradeço a oportunidade de participar de um congresso tão bacana, tão instrutivo, né, para os professores, tão importante aí para a rotina dos professores e profissionais da educação. Eu que agradeço muito. Obrigada.